Ok. Nós vamos, como eu disse para vocês, vamos usar a nossa cartilha, né, que chegou. Ivrit Alfon. Alfon é exatamente isso, cartilha, né? Cartilha de hebraico. Ivrit Alfon. Então, vocês vão ter esta cartilha, que foi escrita originalmente em inglês. Ela está traduzida para o português. Tá? Então, como nós ainda não pegamos o direito de tradução, por isso que a gente vai usar sempre a original e a nossa tradução para poder facilitar. A nossa última edição aqui de 2018, nós fizemos a tradução conjunta e o professor Alexandre Garcia Fuli ajudou muito na digitação, né? Ele é professor de grego e também de hebraico. Ele fez grego na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. E na época nós fizemos um CD, né, que acompanhava essa tradução para poder ajudar os alunos. Então, na nossa plataforma, vocês vão ter todos esses áudios, como também no nosso grupo de WhatsApp. E esses áudios são áudios que eu produzi para ler todas as unidades da cartilha. Nós temos 8 unidades que vamos trabalhar. E essas unidades estão todas elas lidas lá. Eu vou produzir também, no decorrer do nosso curso, esse glossário aqui, esse dicionáriozinho Milon, tá? Que está no final dela. Eu ainda não fiz, mas aí agora é fácil fazer. Eu vou fazer esse Milon para vocês terem esse dicionáriozinho. Exatamente na unidade específica em que aparece a palavra, tal qual ela está, ela aparece na base básica ou flexionada, e vocês vão ter todas essas traduções. O objetivo dessa cartilha foi assessorar os alunos que iriam estudar através do método Ivrit Shalav. Então, esse Ivrit Shalav Aleph aqui, parte 1, nível 1, né, é o livro que trabalha o hebraico bíblico, o hebraico moderno, básico, e é um hebraico que é interessante vocês aprenderem pelo fato de que, à medida que você se familiariza com a língua, você tem condição de, pelo menos, ver essa dimensão que pouca gente vê. Nos seminários, por exemplo, eles dão um curso de hebraico em que os alunos conseguem estudar hebraico 1, hebraico 2, exegese 1, exegese 2, exegese 3, exegese 4, terminam o curso e não sabem ler um texto sequer em hebraico. Então, este é um dos grandes problemas que a gente enfrenta nesses seminários teológicos, né? Que os alunos acabam de fazer um curso, estudaram hebraico, sabem traduzir, mas dependem muito de transliteração e não trabalham o texto propriamente dito. Então, o nosso objetivo é exatamente fazer o caminho inverso. Dar uma ênfase ao que não é dado, alfabetização em hebraico, né, que é fundamental. Depois que você é alfabetizado e você sabe ler hebraico moderno e hebraico bíblico, aí pronto, acabou o problema. Agora é só desenvolver, e aí você pode utilizar, nós vamos aqui utilizar hebraico para ler e traduzir, hebraico bíblico para ler e traduzir, né, da Rosemary Vita e Teresa Aquil. Essa Rosemary foi minha professora na UFRJ. Parece que ela foi na UFRJ. Então, é importante que vai assessorar essa cartilha. Você vai pegar, então, 2 modalidades de hebraico: hebraico moderno e hebraico bíblico. Tá? Quando nós terminarmos essa cartilha de hebraico, de alfabetização em hebraico, vocês já sabem ler hebraico. Tá? Saberão ler hebraico, não somente ler hebraico, mas falar algumas coisas até em hebraico, que vai ser muito útil para a nossa viagem em Israel. Chegar lá falando alguma coisa, perguntar,
tomar informação em hotel, no transporte, no táxi, na rua, onde fica o lugar tal. Então, com essa base aqui, vocês terão condição de saber isso, que nós vamos usar outros métodos acessórios e temos muito trabalho pela frente. Tá? Então, esta é a nossa cartilha básica Ivrit Alfon. Depois temos o Ivrit. Essa série tem Ivrit Shalav Aleph, Ivrit Shalav Bet e Ivrit Shalav Gimel. Tá? Então, nós temos aqui 3 livros. Esses 3 livros, quando você chegar no final deles, se você chega no final de um livro desse aqui, você sabe hebraico mais do que muita gente. Né? Sabe hebraico mais do que muita gente. Então, é um livro muito bom. Eu tive o privilégio de... Eu tenho um material inédito desse livro aqui, que quando eu estava fazendo hebraico na UFRJ, a minha professora de hebraico, no segundo período, Rachel Reichhardt, ela me disse o seguinte: eu queria já entrar no 6º período, porque eu já sabia muito de hebraico, não fazia sentido entrar numa turma que estava sendo alfabetizada. Eu estava ali perdidinho. Fiz o requerimento na UFRJ. O problema todo da educação no Brasil é assim: se você sabe muito e tem condição de avançar o curso, eles não deixam você avançar. Você é obrigado a fazer série por série. Então, esse é um dos problemas que, se eu fosse ministro da Educação, eu resolveria. O aluno tem capacidade, tem competência, sabe fazer, vai para frente, avança, não atarás. Eu vou aplicar um princípio bíblico: não atarás a boca ao boi que debulha. Então, se ele sabe, ele tem condição, vai em frente. É o que está acontecendo, por exemplo, no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Tem alunos que chegam no ensino médio e já estão com a capacidade de mestrado. Então, o IMPA dá uma iniciação científica para eles e eles conseguem entrar no mestrado antes de fazer o bacharelado. Tem competência, tem capacidade, tem cérebro, o aluno se dá bem, ele entra lá e faz o mestrado, depois é que vai fazer o bacharelado, mas ele é obrigado a fazer série por série. No Brasil, essa loucura. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui você tem competência, tem alunos aqui que entraram no mestrado aqui e faz as suas provas do nível de bacharelado. Porque ele está mostrando que ele está citado no mestrado, ele tem condição de fazer o bacharelado. Para que vai gastar 4 anos da vida desse indivíduo ali, quando ele já poderia estar avançando e indo para o doutorado? Percebe? Então, quando eu entrei lá, a minha professora viu a minha competência, viu a minha capacidade e falou: olha, o que a UFRJ vai oferecer a você não é nada mais, nada menos, talvez ofereça isso tudo. Mas ela me apresentou essa série desses livros. Então, o que eu vou fazer para você? Eu vou gravar todo esse livro, todos esses 3 livros, você estuda por aqui e vai aí seguindo o programa do curso. Se você tiver paciência, você vai seguindo o programa de curso. Foi o que eu fiz. 8 períodos. Realmente eu só vi hebraico mesmo no meu nível lá para o período, 6º período, 7º e 8º. 5º, 6º, 7º e 8º, aí já começou a entrar no meu nível que eu estava. E nessa época eu já estava bem mais avançado. Porque eu sou aquele tipo de aluno que eu pego uma coisa assim, vou estudar, aí eu vou autodidaticamente, pego um método, aí vou embora. Então eu consegui uma coisa que todo mundo lá no UFRJ cobiçava, mas não obteve. Eu tenho todos esses livros aqui, todos os textos gravados. Todos eles gravados. E vocês vão ter de forma inédita, esses textos aqui gravados. Então depois nós vamos comprar esses livros, vocês vão ter os livros, e aí nós vamos ter esses textos gravados, que isso é fundamental para você ter a condição de estudar e avançar. Então aqui, se você mostrar que tem competência, que você começou a alfabetização e ver que você consegue desenvolver, aí vai embora. Então esses 2 livros serão básicos. Temos algumas gramáticas que foram lançadas, começando pela minha antiga gramática que eu usava para dar aula, apesar de revisar muitas coisas nela, a gramática do Page Kelly. Essa gramática do Page Kelly foi traduzida para o português, é uma boa gramática, é uma gramática tradicional de hebraico bíblico. Você vai estudar a partir dela e ter condição de saber muito de hebraico bíblico. O que você precisa em termos de informações básicas estão aqui.
Também nós temos o hebraico do Allen Ross, que foi traduzido também do inglês. Tá? A gramática foi traduzida do inglês. É uma gramática excelente, tem características... Cada gramática tem a sua característica. Cada autor, quando escreve uma gramática, ele vê o que as outras gramáticas apresentam e mostra que ele pode apresentar aquilo, baseado na sua experiência de sala de aula, de um modo diferente, não é? Mais didático. Então, eu gosto muito dessa gramática do Allen Ross, que, por sinal, foi muito bem traduzida. Ela está muito boa, tá? Vale a pena ter essa gramática. A última que foi traduzida para o português é do Futato, Mark Futato. Mark Futato. É uma gramática boa, tá? Para a gente usar. Nós vamos usar muitos materiais dela. E sempre quando eu vejo essas gramáticas, eu sempre vejo a questão de se ela foi bem traduzida ou razoavelmente bem traduzida. Tá? Mas, de modo geral, é uma gramática que vai ser útil. Por quê? Porque nela você tem vários vem todos os tópicos básicos, né, de uma gramática básica, de um hebraico básico, bíblico básico, estão aqui. Tem os paradigmas no final, para você memorizar, tá, os paradigmas, e tem um vocabulário. O bom dessa gramática é que ela está no Logos Bible Software. Então, nós usando essa gramática no Logos Bible Software, vai ser ótimo para nós. Tá? Então, no Logos. Okay? Por fim, nós vimos aqui que foi traduzida a gramática do Russell Fuller. Russell Fuller. Uma introdução à língua do Antigo Testamento. Aprenda o hebraico bíblico. Tá? Eles lançam a CPAD, viu? CPAD lançou Aprenda o Grego do Novo Testamento e lançou com CD. Só que essa gramática, Aprenda o Hebraico Bíblico, uma introdução à língua do Antigo Testamento, não veio com CD e nem tem perspectiva de lançarem um CDzinho. Seria bom que ela tivesse aqui um CDzinho no final para poder ler toda ela como a outra foi feita. Né? Mas eu vou ainda conferir. Tem um glossário, tem paradigmas, uns apêndices. Vou conferir com o original para ver se ela... Eu vou conferir para ver como é que estão essas traduções aqui. Geralmente eles dão pessoas que às vezes sabem inglês para traduzir, mas não sabem hebraico. Então você tem que saber aqui inglês, hebraico, português, tem que saber tudo para poder traduzir e traduzir bem. Do contrário, fica uma tradução deficiente. Vou dar uma olhada, tem livro, texto e livro de exercício. A gramática de Russell Fuller é boa, né? É uma gramática boa. Agora, inclusive, ela tem o professor mesmo, o autor, que tem 6 DVDs dando aula de todas as unidades dessa gramática. Né? Então, é bom que vocês praticamente têm... Com esse material, eu vou ensinar também a vocês a utilizar o dicionário de hebraico bíblico. Tá? Vocês vão ter um dicionário para poder aprender a usar, né? Depois da alfabetização. A utilização do... Aqui é hebraico, português e hebraico.
Então aqui, você aprendeu a alfabetização, já vai ter condição de começar a procurar as palavras aqui, porque elas estão em ordem alfabética. Então, hebraico, português, começa aqui no final, até o meio, e depois aqui vem lá de cá, português e hebraico. Tá? Então aí vocês vão, esse dicionário da Avraham Hatsanri e Shoshana More Hatsanri. Esse é da editora Sefer. Não, Aurora, editorial Aurora. Ah. Ok. Outro métodozinho que vou utilizar bastante exercícios dele é o First Hebrew Primer. O First Hebrew Primer é uma introdução também ao hebraico, de um modo geral. Essa é o tipo dessa obra aqui, para aprender e traduzir, só que ela é mais extensa. É um primer é cartilha, é uma introdução, né? Mas ela tem muitas notas explicativas e muitos textos bíblicos, né, trabalhados. E eu vou pegar muitos desses exercícios aqui para passar para vocês, tá? Porque eu tenho esse Hebrew Primer, eu tenho no Logos, Bible Software. Vamos ver a do Futato. Aqui, introdução ao hebraico bíblico, tá vendo? Introdução ao hebraico bíblico. E olha o que eu tenho mais do Futato aqui. Eu tenho a obra dele em inglês, Beginning Biblical Hebrew, que é essa obra aqui em inglês. Deixa eu ver se eu faço a conexão entre uma e outra aqui, para ver se eles fazem uma rolagem sincrônica aqui. Yes, aí. Tá? Então você que tem o Logos, né? Você tem o Logos, tá? É bom você ter essas duas obras aí, tanto em inglês como em português. Treina bastante o inglês, treina o português. E outra coisa que é importante, eu tenho aqui o teacher aqui dando aula de hebraico. Tá, deixa eu botar aqui no início, só para você ter uma ideia. Olha como é que você tem aqui disponível no Logos Bible Software. Olha a riqueza que você tem no Now, English doesn't really have this sound, but you might be familiar with the German composer Johann Sebastian. You can go to my Beginning Biblical Hebrew, which is available in Logos, and you can look at lessons 1. You're going to learn to read Hebrew by beginning with the alphabet. Now, the alphabet in Hebrew is a little bit different than the alphabet in English, because the alphabet in Hebrew only has consonants. Originally, Hebrew was written only with consonants, but over time, vowels were added to ensure the correct pronunciation. First, you're going to learn the consonants, and then you will learn the vowels. After that, you'll learn how to read the consonants and the vowels together. Now, if you want more detailed information on the signs and the sounds of the Hebrew alphabet, you can go to my Beginning Biblical Hebrew, which is available in Logos, and you can look at lessons 1 through 3. Let's begin with the consonants. Now, English is written from left to right, but Hebrew is going to go the opposite direction. It's going to move from right to left. And the first step in learning the Hebrew alphabet is to simply memorize the names of the letters so that you can recite the alphabet very easily. Now, it's also helpful in learning the names to break the alphabet up into chunks.
And so I like to break up the alphabet into 5-letter chunks. You'll have 4 of these, and then you'll have 3 letters at the end. And it's also helpful to learn the names in a certain rhythm or cadence. It just makes the memorization process much more easy. So let's begin with the first 5 letters. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hey. And learn them with a certain cadence. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hey. The next 5 are Vav, Zayin, Chet, Tet, Yo. Again, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yo. The next 5, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech. Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech. The next 5, Ayin, Pei, Tzadi, Kof, Resh. Ayin, Pei, Tzadi, Kof, Resh. And the last 3 by themselves, Sin, Shin, Tav. So memorizing the names is the first step in learning how to read Hebrew. Break the alphabet up into chunks and memorize with a cadence. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hey. Vav, Zayin, Chet, Tet, Yo. Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech. Ayin, Pei, Tzadi, Kof, Resh, Sin, Shin, Tav. There's the beginning of learning how to read the Hebrew Bible. Now, the second step in learning the Hebrew alphabet is to memorize the letters and the sounds that they make. Now, believe it or not, for the most part, you already know the sounds, because the first sound in the name is the sound that the letter makes. So a Beit makes a B, and a Gimel makes a G. A Dalet makes a D. That's why I repeat, memorize those names of the alphabet very well, be able to recite the alphabet, and you've made a good start in reading the Hebrew alphabet. Now let's take a look at the actual Hebrew letters and the sounds that they make. Notice that we're going to start in the top right-hand corner. And here we have an Aleph. Now, Aleph actually is a silent letter. It doesn't make any sound at all. And then, os seus estudos em qualquer área. Se você quer aprofundar e ir fundo em qualquer disciplina na área de línguas semíticas, hoje você tem tudo, mas tudo para aprender sozinho. É claro que nem todo mundo aprende sozinho, né? Tem dificuldade, claro, por isso que vocês vão ter um professor aqui ensinando passo a passo para vocês. Mas eu não ato a boca ao boi que debulha, eu vou mostrar para vocês onde vocês podem encontrar todos esses materiais que são importantes para que você possa aprender, né? Para você aprender. Então ele dá aqui esse método, tá? Tem o livro dele aqui, tá? Que você tem em português. Então você pode ir aqui aprendendo, pode assistir às aulas, né? Pode assistir às aulas e ao mesmo tempo acompanhar aqui, ó, inglês e português. Tá? Então, Logos Bible Software. Você não tem o Logos ainda, né? Não. Você tem que comprar o Logos Bible Software. Eu vou ver essa semana se eu entro num convênio com a Logos. Eu vou ligar para a Logos amanhã ou depois de amanhã. Amanhã é o dia mais folgado para mim. Eu vou entrar em contato com a Logos para ver se eu consigo um desconto para vocês. Entendeu? Aí vocês compram o Logos com desconto e compra parcelado. Aí vocês vão pegar a biblioteca básica, né? Você comprou a básica, né? Então, aí os livros que você for comprando, você vai comprar com desconto lá no Logos. Tá? Então eu vou fazer a indicação para vocês verem quantas coisas boas você tem no Logos. Ok, não somente isso aqui, o Futato, tem áudio também, se você quiser ouvir a aula, você pode botar no seu iPhone aqui, botar para ouvir. Tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Mas no Logos, além disso aí, vou só dar uma olhadinha para vocês, ok? Só para vocês terem uma noção. Vou só mostrar aqui para vocês terem uma noção.
Você pega, por exemplo, depois de aprender o hebraico, o próximo desafio de vocês vai ser aprender aramaico. Como utiliza o mesmo alfabeto do hebraico, só aprender as leis fonológicas e as diferenças na morfologia. Tá? Uma língua muito... exatamente como você aprende o português e o espanhol. Uma variação aproximadamente assim. Daí não tem mistério. Não tem mistério. Então aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem tanta coisa aqui de aramaico, mas eu quero mostrar para vocês ainda não está traduzido para o português, mas depois eu mostro para vocês. Ok. No Accordance, vou abrir o Accordance para mostrar a vocês aqui também um outro recurso que é importante. Esse First Hebrew Primer, deixa eu ver se eu tenho ele aqui no Logos. Ele não está no Logos, está no Accordance. Ok. Então, vocês vão ter aqui, ok, Accordance. Aqui, First Hebrew Primer. Ok, esse é First Hebrew Primer. Qual é a diferença desse First Hebrew Primer? Deixa eu soltar isso aqui. O First Hebrew Primer, ele veio com uma, aqui no quando ele tem uma característica importante, deixa eu ver se está disponível aqui. Yes. Vejam só, dentro do Accordance você tem o áudio. The first 3 chapters introduce the Hebrew alphabet, the Aleph Bet. We will begin with the entire Aleph Bet on page 2. The first letter, Aleph, is a silent letter. Bet, B as in boy. Vet, V as in vine. Gimel, G as in girl. Dalid, D
as in door. Ele tem Hey, todo o curso, as todo in o curso house. de hebraico do primer, todo ele lido aqui dentro. Vav, v, as in vine. Zion, z, as in zebra. Chet, ch, as in Bach. Tet, t, as in tall. Ok. Vocês estão tendo uma ideia, uma noção? Hoje, aprendendo inglês, tá? Você tem muitos recursos que podem te ajudar no aprendizado de uma nova língua bíblica, né? Tá. Dentro do Logos, para finalizar aqui só essa amostragem aqui geral, isso aqui são as árvores sintáticas de Apocalipse. Então, tem a análise sintática de todo o Apocalipse. Então, é muito importante para você hoje fazer a tradução. Ajuda muito, mas vamos lá. Ok, accordance. Vamos aqui voltar ao Logos para poder, então, eu mostrar para vocês a nossa proposta de curso. Outro recurso bom que você tem aqui dentro do Logos deixa eu ver se está disponível. Aqui, exatamente aqui em Tools. Guides. Tools, Guides. Meses novos. Ok. Deixa eu colocar aqui na página inicial. Ok. Hebrew Alphabet Tutor. Ok. Esse aqui você pode utilizar para auxiliar no aprendizado do alfabeto. Tá? Então, você tem aqui a letra. Né? Aleph. Ele lê para você. Tá? Aleph. Dá a classificação fonológica, aqui, fonética do Aleph. Tá? É uma glotal, uma parada glotal desvozeada, que a gente chama em gramática. É óbvio que você não vai aprender esses termos técnicos aqui, porque eles não são necessários no momento. Tá? É só para você ter uma noção. Se você quiser saber a classificação fonética aqui, você vai ter de todas as letras de modo completo. Mas isso aqui, quando você está aprendendo, você tem que aprender a desvencilhar o que você precisa aprender e o que você não precisa aprender no momento que você está aprendendo a alfabetização. Tá? Isso aqui já é para um estudo mais avançado. Entretanto, aqui você pode utilizar, porque ele tem dois aspectos importantes. Você pega a letra, te dá aqui o tom, e também te ensina como escrevê-la. Tá? Então aí, ó, como é que você faz a forma manual dela. Tá? Tantas vezes quantas você quiser. Tá? Depois aqui dentro do próprio programa, se você tiver um tablet acoplado aqui, você pode fazer a letra aqui, que ele vai te dar, né, a forma, se está aproximada, se você fez certo, se você não fez. Né? Quando a gente escreve assim, por exemplo, com a mão aqui, né, a gente tenta escrever com a mão, olha, aí fica meio difícil aqui para poder, ó, puxar, né?
mas dá para você fazer alguma coisa assim. É melhor fazer com aí ele vai aqui dar a correção, 77% de precisão, tá? Só para você ter uma ideia. Ou seja, isso aqui serve para você, tá, treinar o alfabeto. Você vai para a próxima letra. Feito. Feito. Tá? A forma Feito. de imprensa dela. Tá? Feito. Feito. As duas formas. Quando você tem o bait com um pontinho dentro, ela é B. Quando você tem sem um pontinho dentro, é V. Tá? Então, bait V. Tá ok? Então, aí você tem este recurso que você pode utilizar para te auxiliar no como é que você escreve o bait, de forma manual. Tá? Clicou ali. Tá? São recursos que você hoje tem e que eles outrora eram inimagináveis. Além de outros recursos que eu vou transpor do meu outro computador, do computador maior, do Mac grandão, que eu tenho em casa, para usar aqui com vocês, que vão nos dar assim, uma série de exercíciozinhos assim, bem lúdicos, em que você vai ter uma participação, né? Tem para aprender a ler hebraico, né? E aí eles têm, as letras tem uma série de desenhos feitos para criança, né? Mas que são eficazes na questão da memorização e da leitura do alfabeto, que começa com uma sílaba, depois com 2 sílabas, e você vai aprendendo, quando chega no final, você já domina isso rápido. Tudo é uma questão de treinamento. Tá? Então, o caderno de vocês, de hebraico, já tem? Né? Tem que ter o seu caderno. Isso, o seu caderno, tá? Para você começar a aprender. Pegou a primeira letra, vai lá. Faz várias vezes até dominar bem. Tá ok? Então, em termos de métodos aqui, nós estamos bem servidos. Tá? Nós estamos bem servidos. O que você vai precisar depois, na ponta, quando começar a traduzir a Bíblia, vai ser o Antigo Testamento interlinear. Tá? Isso aqui ajuda muito. Tá? Porque você vai ter debaixo de cada palavra, a expressão hebraica, você vai ter a tradução finalmente para o português. Do Dr. Edson de Faria Francisco, meu grande amigo, né? Eu mostrei para vocês na aula passada, né? Então aí ele fez essa tradução, está fazendo o 4º volume já, são 3 volumes. Ok? Vai ser muito útil para vocês fazerem isso aí. Ok. Bem, então nós vamos utilizar a nossa cartilha de hebraico e a nossa unidade 1, ela vai trabalhar as consoantes Aleph, Nun, Men, Tet e Re. Tá? Ela vai trabalhar essas 5 consoantes. Então, em blocos, tá? Nós vamos trabalhar em blocos, tá? Essas 5 consoantes. Sendo que, na primeira lição, a partir do momento que você dominou Aleph, ela é muda. Tá? Então, ela toma o som da vogal que a acompanha. A letra Aleph. É como o H em hotel, em hora, tá? Em hóspede. Tá? Então esse H ele é mudo, ele toma o som da vogal. Quando você tem, por exemplo, híbrido, você tem o H, mas o H tomou o som do I. Em hotel ele tomou o som do O. Tem, por exemplo, deixa eu ver uma outra palavra, com H. Por exemplo, você pega helicóptero, né? Aí tem lá o H toma o som do E. Então o Aleph é exatamente a mesmíssima coisa. Então você tem a letra Aleph, você tem a letra Nun. Tá? O Nun é o som de N em nada. A letra é Nun. Tá? E tem o som do N
em nada. Depois tem a letra Mem. Mem é o som de M em mala. Depois tem a letra Tav. Tav quando tem um pontinho dentro e tem Tav sem um pontinho. Em hebraico hoje, moderno, não se faz as distinções como antigamente. No hebraico bíblico se supõe que tinha umas distinções entre o Tav com um pontinho e o Tav sem um pontinho. Ficava mais ou menos T, como o think em inglês. TH. Hoje é tudo lido, vamos usar. Você tem que fazer a escolha de um modelo para poder ler o hebraico. Então nós escolhemos o hebraico moderno e vamos seguir o método de fonologia e fonética da língua hebraica moderna, do hebraico moderno, na nossa leitura. Não vamos aos preciosismos em termos de pronúncia. Você pegou o hebraico moderno hoje e como os judeus hoje leem, como os israelenses leem hoje, você já está de bom tamanho. Tá? E o rei, tá? A letra rei, a consoante rei, é como had em inglês. Tá? E ao fim de palavras ou de sílabas, ela é muda. Tá? Uma vez você aprendendo as consoantes, Aleph, Nun, Mem, Tet ou Tav. Tet ou Tav? Tav e Rei. Tá? Aprendendo o nome das letras, aprendendo as letras e os seus respectivos sons, o que acontece? O próximo passo decisivo é aprender as vogais. As vogais vêm exatamente, colocamos aqui, acompanhando a cada uma das letras aqui, tá? A vogal A, ela pode ser representada de 3 formas diferentes. Tá? Esse tracinho embaixo, A, esse Tzinho aqui embaixo, tá? Também é A, e esse tracinho com 2 pontinhos aqui. Tá? Esse aqui é o Patar. Esse aqui é o Kamatz, e esse aqui é o Hatef Patar. Aqui é o Patar breve. Tá? Então você aprende todos os sons das vogais. Tá? Então são 3 vogais, 3 símbolos para representar uma única vogal. Som de cada uma delas. A e A. Como A em pato. Tá? Depois você tem I. Nós vamos dar só apenas o I. Tá? Que é o Hirek. É o I. E você tem o Hirek Yod. Tá? Que é também I. Um é longo, outro é breve, mas essas são distinções que só mais tarde vocês vão aprender. Importante saber que esses 2 sons, esses 2 símbolos, juntados aqui ao Aleph, eles vão produzir o som I. Observe bem que as vogais aqui estão todas debaixo da consoante. Tá? Estão debaixo da consoante. Tá? Então o que acontece? Essa posição de baixo, ao lado aqui, ó, tem um I, Yod aqui, tá? Ao lado, o que ocorre? Os maçoretas, quando vocalizaram o texto bíblico, eles tinham um texto bíblico puramente consonantal. Então eles não queriam mexer na estrutura do texto. O que eles fizeram? Eles tinham... Deixa eu jogar para vocês aqui. Eles não quiseram mexer na estrutura Deixa eu me ver onde é que está o alfabeto. Gravei. Eu coloquei aqui o alfabeto.
para vocês terem uma ideia. Tecnologia é uma benção, viu? Passa de um elemento para o outro via Bluetooth. Então aqui você tem o texto bíblico, tá? Sefer Bereshit, ok? E aqui você tem o primeiro versículo de Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Tá? Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. O que acontece aqui? Você não tem a separação das palavras e não tem os sinais vocálicos. Assim era o texto que os massoretas pegaram para produzir o nosso conhecido texto massorético. Ele era todo assim, e tudo manuscrito. Tá? Então eles pegaram, dividiram, primeira coisa foi a divisão em palavras, separando as palavras. Então eles fizeram, olha o trabalho deles, tiveram que fazer a separação das palavras, assim fizeram, tá? Bereshit, bara, Elohim, et ha-shamayim, ve'et ha'aretz. Pronto, separaram, colocaram aqui, isso aqui eu já coloquei um sinal de separação, fechando um versículo, separando o início do outro. Logo em seguida, o próximo passo deles foi fazer o quê? Vocalizar. Bereshit aqui, quem lê sem vogais, tá? Quem lê sem vogais, que era o caso deles, eles liam sem vogais, mas eles queriam criar os símbolos que preservassem a pronúncia, porque o hebraico estava, nessa época, em declínio em termos de fala. Ele não era uma língua falada. O aramaico tinha substituído o hebraico como língua falada. Então, o que eles fizeram? Eles criaram símbolos para preservar, porque um rabino chegava e lia. Né? Para ele aqui, pega esse texto aqui, Bereshit, bara Elohim, et ha-shamayim, ve'et ha'aretz. Ou um texto já separado aqui as palavras, né? Bereshit, bara Elohim, et ha-shamayim, ve'et ha'aretz. Ve'ha'aretz, ha'etah, tohu vavohu, ve'hosher al pnei tehom, ve'ruach Elohim, merachefet al pnei hamayim. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Vayar Elohim et Haor Kitov. Vayavdeu Elohim ben Haor uven HaChosher. Vaikra Elohim laor Yom, velachosher kara Laila. Vayehi Erev, Vayehi Voker Yom Mechad. Todo o texto, o rabino, né, que conhece o texto, vai ler sem problema nenhum, porque ele não precisa das vogais. Tá? O próprio texto ele supre isso mentalmente. Tá? Aí o que acontece? Para preservar os sons e a leitura do hebraico, eles fizeram o quê? Criaram os símbolos de vocalização. Então aqui você tem agora o texto hebraico com os símbolos de vocalização, vocalizados. Em vermelho estão os sinais que eles usaram para marcar as vogais. Está acompanhando? Então agora você tem o Bereshit já com os símbolos dos sinais vocálicos. Tá? Esse foi o segundo trabalho que eles fizeram. Então primeiro eles pegaram o texto que não tinha separação, separaram em palavras. Depois criaram os símbolos para os sons vocálicos, tá? Que o hebraico era puramente consonantal. Aí agora você tem aqui o texto, tá, vocalizado. No final das contas, você tem aqui o texto com o que está em azul, são os chamados sinais de cantilação, ou são os símbolos que fazem a marcação da cantilena do texto, não é? E eles não só dão a cantilação, como esses símbolos de cantilação, esses nicodóticos, esses símbolos teamim, eles dão também a segmentação sintática do versículo, do texto hebraico.
Tá? Então, o trabalho dos maçoretas foi um trabalho primoroso que resultou nisso aqui. Eu já mostrei o Códex de Leningrado para vocês. Tá? Primoroso. E aqui você tem em azul os sinais que representam a cantilena do texto. Né? Bereshit bara Elohim, marca o meio do versículo. Et hashamayim ve'et haaretz, fecha. Ve'haaretz, aqui o símbolozinho aqui, revia. Hayeta tohu vavohu ve'choshech al pinei tehom ve'ruach Elohim merachefet al pinei hamayim. Sempre aqui você vai ter o Sof Pasuk aqui que vai fechar cada versículo. Tá? Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Tá? Esses sinaizinhos em azul aqui, essas marcas em azul, dão essa cantilena. Obviamente, quando você lê hebraico, você já tem um grande ganho. Aprender a cantar hebraico é um segundo nível, um nível bem mais, depois de estudantes que fazem hebraico avançado e nunca aprenderam cantileno na vida. Essa minha professora viu que eu era um aluno inteligente e um aluno interessado. O que ela fez? Ela me ensinou cantilena do texto. E ela era professora de Bar Mitzvah. Então ela ensinava os alunos a cantar. Ela não atou a boca ao boi que debulha. Percebe? Então ela me passou não somente o hebraico moderno, mas também o modo de cantilação do texto. E passou softwares, passou um livrão que eu tenho lá em casa, até em 2 versões já, que é Chanting the Hebrew Bible. Chanting the Hebrew Bible, um livrão assim, mais de 1000 páginas, só ensinando cantilena. Ela falou, esse daqui ó, é o melhor livro de cantilena. E passou outros que eu tenho todos eles na minha biblioteca. Tá? E estudados, né? Não é só ler, você tem um livro para enfeitar a biblioteca, não vale a pena. Você tem que ter um livro para você estudar e aprender. Então, vejam bem que você parte aqui da alfabetização. Qual é a nossa matéria-prima? É o alfabeto. Então, aqui você tem o texto maçorético, e você tem essa riqueza aqui, essa beleza, né? Agora, inclusive, o meu software, ele dá até a forma, você tem condição de colorir, né? Então, eu vou passar para vocês muitos os textos bíblicos, vou passar em letras maiores, para vocês poderem ler com mais facilidade, viver essas distinções entre o que são as nicudotes, que são as vogais, e o que são os teamim, que são esses símbolos de cantilena, né? Com cores diferentes, para ficar bem interessante aqui o estudo de vocês. Olha aí. Eu posso aumentar aqui, ampliar para vocês. Olha. Tá vendo? O que está em vermelho aqui são as vogais e aqui também tem os sinais aqui que são os marcadores, como o Dagesh, que marca se o B ele tem som de B ou se tem som de V. Aí você vai saber por quê, quando é que tem, quando é que entra, quando é que não entra na letra. Então, estão todas as regras que não são necessárias no princípio, tá? Quando você está aprendendo a alfabetização. O objetivo é você aprender as letras, e a partir do momento que você aprende as letras, aprende as vogais, tá? Aqui o Shivá, aqui debaixo do Aleph, tá? São esses 2 pontinhos, um em cima do outro, ele marca o fim da sílaba. E ele também, no início de sílaba, ele passa a ser sonoro. Ele é mudo ao fechar uma sílaba e é sonoro quando ele começa uma sílaba. Mas onde é que está ele aqui começando uma sílaba? Aqui, por exemplo, em Bereshit, olha ele aqui. Aí ele tem o som de E. B. Re. Shit. Olha aqui o Hiri que vocês já aprenderam lá. Tracinho I. Tá? Tem o Hiri e o daqui, ó. Então, B. Re. O Aleph aqui, ele vai ficar simplesmente para constar, é mudo, tá? Não tem nenhuma vogal nele, então ele é mudo. E aqui tem o Shin, tá? Então, Bereshit é a primeira palavra aqui da Bíblia hebraica, que dá o nome ao livro de Gênesis no hebraico. Sefer Bereshit. Inclusive aqui em cima você vai ver que ele
Esse texto aqui é o texto do Davko Writer. Você tem aqui Sefer Bereshit, livro de Bereshit, é o livro de Gênesis. Tá? Então aqui você tem o texto todo com sinais, sem sinais maçoréticos e sem divisão. Depois foi feita a divisão, os 3 estágios. Depois foi feita a vocalização em vermelho, tá? E por último foi acrescentado o quê? Acrescentado o quê? Por último? Os sinais de cantilação. Que eles dão, não somente dão a cantilena, ela te dá a divisão sintática, a sintaxe. Esse livro que eu tenho do Changing the Hebrew Bible, ele faz exatamente isso. Ele mostra a função sintática dos teamim, desses símbolos que os maçoretas fizeram a questão de analisar sintaticamente todo o texto hebraico. Então você vê a profundidade que é isso, tá? Mas nós estamos apenas aprendendo aqui o básico. Veja como é que vai ser simples o nosso curso. A partir do momento que você aprende as consoantes, tá? Você pega as consoantes Aleph, Nun, tá? Mem, Tav e Re. Já sabe qual o som que elas têm. Já sabe também as vogais A aqui. Né? Você tem Patar, você tem Kamatz, você tem Hatef Patar, né? Hatef Patar, e você tem Hirik Yud, os dois têm som de I, aqui tem som de A, e aqui marca o fim de sílaba, tem o Shivá. Tá? Depois aqui, o mesmo alfabeto que você tem na forma de imprensa, no hebraico moderno você tem a forma cursiva deles. A princípio, o que eu faço? Eu não exijo que o aluno aprenda o alfabeto cursivo, até porque você vai aprender 2 alfabetos ao mesmo tempo, então isso aí às vezes é um pouco complicado para alguns alunos. Tá? Você aprendendo a forma de imprensa aqui, ó, Aleph, Nun, Mem, Tav, Re. Você já sabe repetir? Aleph, Nun, Mem, Tav e Re. Aleph tem som de quê? Ela é muda e leva o som da vogal que a acompanha. O Nun, som de N, como em nada, de N, tá? É o N. O Mem, som de Mem, M, tá? Tem um som de Mem, como em mala. O Tav tem um som de T, como em tatu, como Tiago. E o Rei tem som de Re. É o som de Re, como em head, hot dog, né? Hot dog. Ok? Aí, a partir daí, para onde nós vamos? Exercitar o que é uma sílaba em hebraico. Vamos usar sílabas abertas. As sílabas em hebraico eu vou te dar inclusive as minhas definições lá depois, né? É uma transformação em que uma consoante se une com uma vogal e forma uma unidade. Tá? Então a unidade que é a sílaba. Na prosódia, tá? A menor unidade aí é a sílaba. Tá? Então aí você tem o mem, na primeira linha aqui toda o mem, com aquelas vogais que nós aprendemos. Tá? Então como é que você pronuncia aqui na linha 1? Olha o desafio. Ma, mi, ma, mi, ma, mi. Mamami. Tem algum mistério? Algum mistério, Darlan? É muito simples, né? Então, a partir daí, você vai ter o quê? Nós vamos trabalhar o Aleph com as vogais A, I, A, I, A, I, A. Quer que aumente para você ver um pouquinho maior? Tá aí.
Ok? Vamos na primeira linha. Ma, mi, ma, mi, ma, mi. Segunda linha. A, I, a, I, a, I, a. O desafio é tão grande, tá, do nosso método, que ele já começa a... Bem, você aprendeu uma sílaba em cima, aprendeu outra sílaba aqui na segunda linha. Então vamos começar a juntar as sílabas. Tá? Aí você vem aqui, olha aqui, acompanha aqui na cartilha. A, ma, I, ma, I, mi, ma. O Aleph, no final, ele não tem vogal, é mudo. I, ma. Com 3 linhas você já aprende até chegar no final e você já vai ter aqui imi e ima, que são exatamente já 2 palavras em hebraico. Percebe bem como é que a cartilha é desafiadora? Tá? Então você aprendeu aquele conjunto de símbolos vocálicos e aprendeu uma consoante, você somando, fazendo essas junções, essas transformações, né? Somando uma com a outra, você vai chegar a as sílabas. Tá? Toda ela estará num áudiozinho para você ir fazendo. E também você vai exercitar a forma escrita. Tá? Pega o seu caderno e vai copiar. Ok? Tá? Então esse aqui vai ser o nosso trabalho. Tudo bem? Esse 4 é o quê? 4. Tá. É o Tav. Tá. T. Tá. Ti. Aí, olha só. O TI não se fricativiza como um tia em português. Fica o som de T, como T lá do Nordeste. Tá? T. Tá. Ti. Tá. Ti, tá, ti. At, mat, ata, mati, tai, ima, mata. Tá? Então isso aí vai ser o ponto da nossa próxima aula. Tá? Nossa primeira aula, tá? Vocês vão pegar isso aí, essa nossa cartilha, e nós vamos fazer essa alfabetização desse jeito. Rapidinho vocês estarão lendo hebraico. Porque você já está lendo hebraico. Entendeu? Você não vai pegar ainda, ficar aquele negócio de transliteração, aí você aprende mais um símbolo. Então não precisa, aprende logo a letra, o seu respectivo som, e as vogais, os seus respectivos sons, mistura isso e pronto. Aí sai o hebraico. Ok? A nossa alfabetização vai ser exatamente assim. Com certeza vou estar lendo. Daqui a pouco você vai pegar aqui o texto de Bereshit. Peraí. Bereshit. Ó. Tá, sim, vai ser simples assim. Tá? Então a gente fecha a nossa aula por aqui. Eu falei que hoje a gente não ia muito longe, porque eu estou chegando de viagem. Tá? Mas exatamente tudo isso aí vocês vão ter. Vou passar para vocês essa cartilha, tá? Através do nosso grupo. Tá? E uma vez vocês tendo essa cartilha, aí vocês vão ter a condição de ir fundo aí, tá bom? No hebraico. Já vão começando a estudar. Tá? Aí semana que vem eu vou passar já o áudio da primeira unidade para vocês e vou passar a cartilha já para vocês irem lendo, ouvindo, para nós aqui fazermos só exercícios.
E aí nós vamos fazer exercício, vamos treinar, e vocês vão treinar hebraico lendo hebraico. Ok? Então, eu acho que a nossa aula de introdução hoje foi só uma introdução, já deu para saber que vocês vão chegar lá, né? Nós já estamos com fé que vocês vão chegar lá. Então, que Deus nos abençoe.